noite. Hoje, 2 de abril, quarta-feira, estamos dando sequência ao estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje vamos para o nosso segundo encontro, na segunda aula, não vou dizer aula, né? Quem sou eu para ser professor de estudo bíblico? Nosso segundo encontro. No primeiro encontro, nós falamos no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Comentamos sobre esse prefácio, essa grande saudação que Paulo faz na sua carta aos Romanos. E hoje vamos conversar do versículo 8º até o versículo 17º, ou seja, do versículo 8 ao versículo 17, também do capítulo 1 dessa carta de Paulo aos Romanos. Eu volto, né, para chamar a atenção, né, da importância dessa carta aos Romanos. Eu diria que dentre as cartas de Paulo, a carta aos Romanos é uma carta completa. É uma carta que, de certa forma, Paulo trata todos os assuntos que a apologética, a teologia trouxe. Por exemplo, ele trata do pecado, da lei, do julgamento, do destino humano, da fé, das obras, da graça, da justificação, da santificação, do plano da salvação, por assim dizer. Fala sobre a obra do Cristo, a obra do Espírito, ou seja, trata de diversos pontos dos chamados elementos teológicos. Por isso é uma carta rica e uma carta que nós vamos destrinchá-la, desculpa a expressão, não pegou bem, nós vamos aprofundar nela, nos dizeres dessa carta. Então vamos lá, a partir do versículo 8º até o versículo 17, vejamos. Diz Paulo, dando início aqui a esse conjunto, ao versículo 8º, ele diz: primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Vamos ler o trecho todo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o meu poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse é o trecho, versículo 8 a versículo 17. É o trecho da carta de Paulo aos Romanos. Aqui nós já observamos que, no conjunto, numa ideia, digamos, mais central do versículo, Paulo faz uma justificativa por não ter ainda ido a Jerusalém, a Roma, perdão,
faz também uma apresentação da importância do evangelho para judeus e gentios, e vai tratar de um ponto que ao longo da carta ele vai frisar muito: a fé. É interessante observarmos esses elementos. Paulo, como sempre fazia, ele nunca começava um assunto sem uma saudação. Então ele aqui diz primeiramente. Vejamos a forma adverbial, né, o advérbio. Primeiramente, uma escala, uma seleção. Primeiramente, ou antes de qualquer coisa, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então, Paulo faz uma saudação e faz uma exaltação. E é interessante. Com quem Paulo estava falando? Com os cristãos de Roma. Por que diz em todo o mundo? O que era Roma naquela época? O que era Roma à época de Saulo, de Paulo? A capital do mundo. Roma era o centro do império que se espargia em todo o norte da África, na Europa, no Oriente Médio e até com ensaios no Oriente Próximo. Então o Império Romano, à época, depois parafraseado pelo período vitoriano, a época dizia que o sol não se punha no Império Romano, porque ele era tão grande que quando fosse noite em um canto era dia em outro. Então Paulo reconhece a importância do evangelho em Roma. Para lá convergiam muitas pessoas, muitos povos. De lá saíam muitas ideias. Então ele dizia que pelo fato de ter uma comunidade cristã em Roma, ela era vista como se via Roma, ou seja, uma comunidade capital do mundo. E é interessante por ele dizer que em todo o mundo, ou seja, dada essa importância, digamos, geopolítica de Roma, em todo o mundo proclamava a fé que eles desenvolviam. Veja, interessante, em todo o mundo proclamava a vossa fé. Paulo falava com gentios, romanos. E ele já começa a dizer que aquilo que os identificava era a fé. Nós vamos pensar depois o que é fé no pensamento paulino, né, no pensamento hebraico, né, emular. O que significa efetivamente fé, emular. E ele diz então que ele cumprimentava aqueles dando graças a Deus por poder comunicar com eles. E era também uma justificativa. Por quê? A capital do mundo, Roma, uma comunidade cristã forte. E ele não havia visitado Roma ainda. Ele já havia percorrido diversas regiões, desde Israel ao Oriente Próximo, ao Oriente Médio. Já havia empreendido 2 longas viagens. E por que não havia ido a Roma? Então, há uma justificativa nesse conjunto. Quer dizer, Paulo coloca esse primeiro trecho como uma justificativa. Ele diz, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como, olhemos outro advérbio, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus,
se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então ele faz essa justificativa. Ele queria muito. E aqui ele fala da importância que ele dava ao povo, à comunidade romana. Ele escreve essa carta estando ele em Corinto, na estrutura grega. Por isso a gente vê citar gregos aqui, porque ele estava em Corinto, que fazia parte das ilhas gregas. Ali estava Paulo em Corinto. Então ele vai dizer que não pôde ir ainda, mas que ele, em prece, ele sempre pedia a Deus que oportunizasse para que ele fosse a Roma. Então vem essa preocupação de uma justificativa e um senso de humildade muito grande. Ele não conhecia o povo romano, ele não tinha ido lá. Ele programava ir, e uma comunidade forte. Então ele diz que faz menção ao povo, à comunidade romana, em todas as orações. Como que explicando que, de fato, no seu íntimo, ele queria estar lá. E aí ele diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Algum dom espiritual. Que dom? Que dons? Nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, Paulo falando dos dons espirituais. Falando dos diversos dons concedidos pelo Espírito, concedidos a ele, e ele poderia levar a esses outros. É interessante, podemos até ver esses dons na primeira carta aos Coríntios. Deixa eu dar um pulinho lá, no capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos ele dizendo, muito interessante, ele dizendo sobre os dons. Ele diz assim, no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Tudo promana de Deus. E também há diversidade nos dons, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um para aquilo que for útil. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, desculpe, me perdi. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esses são os dons. Há exegetas que entendem que não são esses dons, mas não falam quais são. Então, assim, a ideia de Paulo era que aqueles que tinham a fé, que já tinham um dos dons, pudessem receber algum dom espiritual que Paulo pudesse repartir com eles. E aí ele diz, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio de fé mútua, vossa e minha. Aqui Paulo dá uma demonstração de humildade, dizendo que ele confortaria aqueles corações, mas que também seria confortado por eles. Também seria confortado por aqueles corações. Como que numa troca. E aí voltamos
ao que já dissemos várias vezes, não há superior e inferior em hierarquia. Os servidores do Cristo têm um alinhamento horizontal, não vertical. É um plano. E aí, volto àquilo que Jesus disse-nos: aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. E aí nós entendemos Paulo aqui se auto-intitulando a Deus a quem sirvo. Ele sempre se colocou como um servidor. Ele nunca se colocou como um doutor. Aqui, estudante por diversão, legal, gostei do texto, do termo. Como Paulo chegou à conclusão dos dons espirituais? Observando-os, observando as pessoas que falavam em línguas estranhas, línguas que não conheciam a si, mas eram conhecidas, pessoas que não entendiam aquela língua, como vemos lá no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, Pedro falando em hebraico e as pessoas, cada um entendendo na língua própria, na sua língua nacional, porque lá tinha diversos povos, muitos que não falavam hebraico. Então Pedro falou em hebraico e as pessoas ouviram nas suas próprias línguas. Daí ele chamar de dom de entendimento das línguas. E pessoas outras falando em línguas nacionais que não eram deles, línguas de outras nações. Observando a capacidade de cura, que Paulo mesmo curava, conforme vemos lá no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos, quando lá diz que Paulo, em nome de Jesus, fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, os doentes se viam curados. Então, o dom da cura, o dom do discernimento dos espíritos, para discernir se o Espírito é de Deus, como o apóstolo João havia dito na sua primeira epístola, capítulo 4, irmãos, não creais em todos os espíritos, vede primeiro se eles procedem de Deus. Então, o discernir os espíritos, entender a linguagem, e aí vem o dom da profecia, como os profetas do passado e como o último profeta registrado, João o Batista. Então, a partir das observações, Paulo traz um entendimento sobre os dons. E esse capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios é um tratado de estudo dos dons espirituais. Eu digo que é um tratado sobre mediunidade. Porque, veja, o dom de discernir os espíritos, nós temos a vidência. O falar em línguas, nós temos a xenoglossia, que é um dom mediúnico. A profecia, a precognição, um dom mediúnico. Então aqui, o capítulo 12 aos Coríntios, é um tratado sobre assunto mediúnico. Agora, há um ponto importante, que aqui quando ele fala repartir algum dom para que sejais confirmados, é preciso que nós entendamos, que está no capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios, que nós entendamos qual é o objetivo, qual é a finalidade dos dons. Quando Paulo diz, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Então, quando Paulo diz aqui, para repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, aqui ele fala que são dons com finalidade útil, e não para fazer demonstrações, como os mágicos faziam, que aí muitos eram predigitadores, mas alguns eram dons, mas para fins exibicionistas. E é isso que Paulo trabalha com relação aos dons espirituais. Quando ele diz lá que os dons, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Isso, se trouxermos para a ideia kardeciana, a ideia de Kardec, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos Kardec dizendo: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada santamente.
palavras de Kardec. Na verdade, ele está fazendo uma paráfrase de um ditado latino. Há um ditado latino que diz sancta sunt stractunda santis, ou seja, coisas santas têm que ser tratadas com santidade. E ele faz uma paráfrase, dizendo a mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada santamente. É a mesma coisa que Paulo está dizendo, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Então, aqui Paulo, quando trata dos dons aos romanos, ele fala com a seriedade que ele tratou na sua carta aos Coríntios, mostrando que ali entre eles, tamanha fé, os dons poderiam ser exercidos, poderiam ser repartidos, mas com a seriedade necessária, com a seriedade necessária. A Cruzeni faz uma pergunta, assim, não pode se perder o dom da mediunidade? Cruzeni, essa pergunta ela demanda uma resposta mais profunda, que foge um pouquinho ao nosso assunto. Mas, porque se eu disser assim, sim, pode perder, fica muito obtuso eu responder assim. Por quê? Porque não é um perder, mas pode haver suspensão. Então, não é uma questão de sim ou não, é uma questão de depende do que se entende por perder. Pode ser suspensa? Sim. Quais condições? Em quais circunstâncias? Então, depois eu posso até, quando fizer algum estudo aqui sobre mediunidade, aprofundar nisso. Mas para não ficar sem resposta, eu diria, pode ser suspensa sim. Pode ser suspensa. Eu não vou usar o verbo perder num aspecto de propriedade, né? Mas no aspecto de não ter mais a manifestação, sim, ela pode ser suspensa. Mas isso é uma resposta, assim, para não ficar sem resposta. Mas ela merece um aprofundamento para que não fique mal entendido. Voltando então ao texto. Nós vemos Paulo falando do conforto recíproco, essa humildade de Paulo. E se nós pensarmos bem, é assim. Quem leva um alento é alentado também. Quem se propõe a ajudar é ajudado também. E quando se propõe a ser útil, não se propõe de cima de um púlpito, de cima de um palco, de cima de um palanque. Quando se propõe a ajudar, não é de cima para baixo, é de igual para igual. Mineiramente falando, dois capengas tentando se ajudarem. É essa a ideia paulina. Ele sempre se colocava como esse servidor. E ele sempre se dizia irmão. Tratava a todos assim. Porque ele podia muito conhecer, muito fazer, mas ele também entendia que muito ali aprenderia. Sobre Jesus, por exemplo, ele aprendeu com Pedro, com Maria, com o próprio Cristo, com as inspirações que se lhe chegavam. Como disse na outra live, não está registrado, mas na carta ou no Atos, mas Paulo tinha interlóquios com o Cristo, sem dúvida. Se o Cristo lhe aparece e o chama, nada impede que o Cristo possa ter lhe chamado outras vezes. Na literatura de Emmanuel, ele nos fala das inspirações chegadas de Estevão, as inspirações chegadas de Abigail. Emmanuel também não apresenta Jesus falando com Paulo, mas se falou uma vez para chamá-lo, por que não para orientá-lo? Se Jesus disse para Ananias, e disse, deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome, mostra então que haveria momentos inspirados pelo próprio Cristo. O Cristo disse a Ananias, ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Então aqui, Paulo também entendia que ele era um aprendiz. Temperamento um tanto ansioso, exigente, mas ele sabia o quanto era importante ele cumprir essa tarefa.
Então ali, aqui, na verdade, ele se coloca com a humildade de um servidor. E se nós pensarmos bem, quem ensina é um servidor. Ele se torna útil para quem aprende. Um mestre é um servidor, como Cristo assim se referiu, dizendo isso. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Essa é a fala dele. Então todo líder é um servidor, precisa ser um servidor. O líder não é um ordenador, ele é um servidor que incentiva, que envolve pelo seu entusiasmo, pelo seu ânimo, pela sua disposição, pela sua dedicação. Então aqui Paulo se coloca claramente assim. E ele vai então dizer que muito queria, diz muito, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Aqui é interessante nós observarmos que realmente Paulo teve ensaios para ir a Roma. Mas as conjunções, conjecturas, circunstâncias, sempre não contribuíam para que ele fosse a Roma. E é interessante perceber que ele foi a Roma preso. O meio que ele encontrou de ir a Roma foi ser preso. Sim, ser preso. Porque quando ele foi julgado e seria condenado pelos judeus, ele precisava ir a Roma. O que ele fez? Ele evocou a sua cidadania romana. E ele diz assim, eu tenho o direito de ser julgado por César. Porque era um cidadão romano. Paulo tinha cidadania romana por ter nascido em Tarso. Então, ele apelou para a cidadania romana e só poderia ser julgado por César lá em Roma. Então, ele foi levado a Roma cativo, preso. Vendo que talvez poderia ser sentenciado pelos judeus e não iria a Roma, ele então viu a circunstância, apelou para a cidadania romana e aí ele foi para Roma. E uma viagem não muito tranquila, porque sofre um naufrágio próximo à ilha de Malta e ele fica em Malta, prega em Malta, vai para Roma, preso, mas um preso que foi a ele permitido ficar livre para pregar. E durante 2 anos ele pregou o evangelho em Roma, recebendo pessoas na sua casa. E ali foi pregando, 2 anos pregando. Eu até me atrevo a dizer que talvez se Paulo tivesse ido antes, nós não teríamos essa belíssima carta que ele escreveu aos romanos. Porque nós veremos ao longo do estudo da carta, ainda estamos no capítulo 1, o quão profunda ela é em termos de fé, em termos de exegese, em termos de apresentação do Evangelho. Porque essa é a grande finalidade da carta, apresentar o Evangelho. Que ele vai dizer aqui. Ele diz, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Por que ele fala gregos e bárbaros? Porque ele estava na Grécia, ou melhor, estava nas ilhas gregas, estava em Corinto, e ali em Corinto, ele então dizia que estava então levando o evangelho aos gregos. Sim, ele estava levando o evangelho aos gregos. E bárbaros, porque essa era a forma grega, barbaros, né? Barbaros, era a forma grega de se referir ao povo romano, ao povo europeu na forma geral. Então, aqui cabe, por que ele foi dizer, né, que a mim cabe, sou devedor tanto a gregos ou a bárbaros? Ele ainda tinha o que fazer na Grécia, ele ainda tinha o que fazer em Corinto, mas ele também tinha o que fazer a Roma. Então aqui vem os bárbaros, que eram romanos, espanhóis, né, franceses, ou seja, à época não se tinha esse termo francês, ali eram os gauleses, né, então, que era na Gália, né, e não na Galícia, né, na Gália. E ali, então,
esses eram os chamados bárbaros, os romanos, na visão dos judeus, eram bárbaros. E é interessante que os romanos chamavam os não romanos de bárbaros também. Quaisquer povos não romanos eram bárbaros. Então aqui Paulo diz que ele é um devedor, né? Até vou grifar essa palavra devedor, eu não a tinha grifado. Ele diz que é um devedor a gregos, porque ele estava em Corinto quando escreveu a carta, e como a bárbaros. E aí ele coloca o aspecto da humildade, tanto a sábios como a ignorantes. Aqueles que ignoram o conhecimento. Ele continua sendo devedor. Por isso, quanto está em mim, ou seja, dependendo das minhas forças, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros, em Roma. Ou seja, eu vou a Roma. Vocês não ficarão só com a carta. A Cruzeli coloca no filme de Paulo, mostra Lucas com ele na prisão, escrevendo o que é hoje o livro de Lucas, ajudado por Paulo. É verdade? Boa parte do que Lucas escreveu no seu evangelho foi ditado por Paulo. Foram orientações de Paulo. Lucas conversou com Maria, entrevistou os outros apóstolos. Eu sugiro ler a introdução do evangelho de Lucas. Lá na introdução, Lucas explica isso. E, de fato, na carta de Paulo a Timóteo, ele diz, né, estou em Roma, só Lucas está comigo. Paulo diz isso na sua carta a Timóteo. Ele diz lá, só Lucas está comigo. Ou seja, ninguém mais está comigo aqui, só Lucas. E sim, nos interlóquios ele foi explicando, foi falando, não só na prisão, mas Lucas acompanhou Paulo uma vida. Né? Lucas acompanhou Paulo, digamos, quase que desde que o conheceu. Então, Paulo é a grande fonte, digamos, geradora de conteúdo para Lucas. Né? Eu até vou aqui rapidamente, vamos lá no Evangelho de Lucas, né? Logo no seu primeiro capítulo, veja o que Lucas coloca. Muito interessante, o Lucas foi um pesquisador. Né? Ele diz assim na introdução do seu Evangelho, né? Logo no início, ele diz, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, e igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma expressão em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Ninguém sabe quem é Teófilo. Né? Lucas escreveu o Evangelho para Teófilo, o Atos dos Apóstolos também para Teófilo. Agora, presume-se que era um cristão, né? Talvez proeminente em termos de cargos políticos, mas não se sabe quem é o Teófilo. Então Lucas escreve e explica que ele escreveu o seu Evangelho depois de acurada investigação, de conversar com as testemunhas oculares. Já havia sido escrito o Evangelho de Marcos. Então Lucas bebeu muito no que Marcos escreveu e Lucas bebeu muito naquilo que Paulo para ele passou. Então sim, o filme, eu já assisti o filme ele retrata com fidelidade essa parte sim. E a gente até vê o lamento, né, de Paulo, né, quando ele escreve dizendo só Lucas está comigo. Né? É interessante isso, ao mesmo tempo um alívio de ter um amigo com ele e ao mesmo tempo um lamento, só Lucas está comigo. E aqui Paulo então diz isso, que ele está pronto para anunciar o evangelho lá em Roma. Então fazia parte dos seus planos ir a Roma. E aí nos 2 últimos versículos, Paulo diz, pois, ele fala que vai anunciar o evangelho, que ele é devedor, está pronto a anunciar, e ele diz, pois, não me envergonho do evangelho. Olha essa frase de Jesus, desculpa, essa frase de Lucas, e essa fala de Paulo, não me envergonho do evangelho. Quantas pessoas se envergonham do evangelho? Quantas pessoas se envergonham da religiosidade que trazem? Quantas pessoas se envergonham de dizerem-se religiosos? Campos de Lisboa pergunta, podemos dizer que Teófilo somos todos nós, a humanidade? Campos, essa é uma...
A gente chama isso na hermenêutica de interpretação amplíssima. O que é interpretação amplíssima? Que foge do texto no contexto do próprio texto e traz elemento filosófico para acomodação e aplicabilidade em outras circunstâncias. Então nós podemos dizer que filosoficamente, simbolicamente, como não se sabe quem é o Teófilo, todo mundo pode ser Teófilo. Mas na prática, não. Na prática, era uma pessoa à qual Lucas dirigiu o seu escrito. Então Teófilo era Teófilo, um cristão. Agora, vamos por interpretação amplíssima, né? Ou seja, todos nós podemos ser Teófilo, todos nós somos os endereçados, né? Todos nós somos aqueles aos quais foi endereçado, melhor dizendo, o Evangelho. Então sim, todos somos Teófilos, né? Vamos dizer assim, todos somos o Teófilo, no sentido amplíssimo, mas o texto é muito específico. Ele escreveu para dar satisfação a Teófilo. E o que Teófilo fez com isso, ninguém sabe dizer. Aliás, ninguém sabe dizer quem é o próprio Teófilo, né? Mas sim, no sentido amplíssimo, não há nenhum sacrilégio em colocar Teófilo como sendo símbolo para a humanidade. Mas no Evangelho de Lucas, Lucas não colocou Teófilo para ser símbolo da humanidade. É Teófilo a pessoa real para a qual ele endereçava aqueles escritos. Então aqui ele vai dizer, não me envergonho do Evangelho. Por que ter vergonha? Por que ter vergonha da crença? Por que ter vergonha de se dizer religioso? Pelo contrário, há algo maior do que a materialidade que nos circunda. Eu digo nos circunda porque nós não somos matéria, somos espíritos. Matéria no sentido denso que se dá essa palavra. Então a matéria nos circunda, esse corpo me circunda. Por que ter vergonha de pregar o Evangelho? E mais, Paulo era o perseguidor, lembrem? Ou lembram-se? Paulo era o perseguidor. Ele perseguia o Evangelho e não seguia o Evangelho. Então justifica porque ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por que envergonho? De perseguidor a pregador. Isso, como a Campos aqui nos coloca, no sentido de amplíssimo Campos, aqui está H. Campos, né, de Lisboa, então o primeiro nome. Então a Campos aqui nos fala do amplíssimo. Nós podemos fazer aqui também esse amplíssimo, né, de Paulo, quando nós mudamos as nossas condutas, quando deparamos com a necessidade de mudar as coisas que fazemos, também não podemos ter vergonha de mudar. Não podemos ter vergonha de reconsiderar conceitos. Não podemos ter vergonha de aprender e reconhecer erros. Então aqui fica muito forte, pois, veja, uma partícula conclusiva, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui a palavra salvação não é aquela ideia de o Evangelho salvo, ou seja, eu abro o Evangelho, eu já estou salvo. Não, não é isso. A palavra salvação, em termos hermenêuticos, em termos exegéticos, ela significa tomada de consciência. O que nos salva? A tomada de consciência para o homem novo, que Paulo dizia, para a nova pessoa. O Evangelho, ele nos abre para um aprendizado sobre vida, e aprendendo sobre a vida, nós vivemos melhor. Aprendendo sobre os valores na vida, nós vivemos condignamente, com dignidade. Então a salvação aqui não é vem que eu salvo, não. A salvação mergulhou no texto, mergulhou nos ensinos, absorveu os ensinos, entendeu os ensinos, aplica os ensinos. É esse o sentido da palavra salvação. E não naquele sentido de foi salvado por. Essa expressão
aceitar a Jesus não é um aceito de boca para fora. Esse aceitar é dizer, compreender os ensinos dele. Porque quando compreendemos, tal qual aconteceu com Paulo, com Saulo ainda, quando compreendemos, caem as escamas dos nossos olhos. Quando entendemos a continuidade da vida, quando entendemos a imortalidade, a nossa maneira de enxergar o mundo muda. A nossa forma de lidar com as situações muda. A ansiedade diminui. Não vou dizer se extingue, diminui. O senso de uma injustiça inercial de Deus muda. Por quê? Porque os ensinos do Cristo são libertadores. Por isso Jesus dizer, conhecereis a verdade vos fará livres. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará, vos fará livres. E é justamente esse o sentido da salvação. Ele diz, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele fala, primeiro o judeu e também do grego. Ele estava na Grécia, embora falando aos romanos. Aquele primeiro judeu, por quê? Porque Jesus falou aos judeus. Ele estava entre os judeus. Ele era judeu. Jesus era judeu. Falava aos judeus. Escolheu Paulo para falar com o mundo. Então, por isso, primeiro aos judeus, não é no sentido de importância. De certa forma, era um povo que tinha o conhecimento da lei, tinha o conhecimento do Deus único, não era politeísta, mas era um povo que ele chamava ovelhas desgarradas da casa de Israel. Como está lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, quando ele conversa que ele cura a filha da mulher Sirofenícia, a mulher cananeia, em que ele diz, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Então, por isso dizer primeiro aos judeus e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, olha que expressão bonita. Vou até grifar de novo, aqui também não tinha grifado. Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito. O justo viverá por fé. Em outras traduções, pela fé. Aqui, por fé, é mais interessante, ela é cabível. O justo viverá por fé. Paulo diz, como está escrito. Escrito por quem? Pelo profeta Abacuque. Isso está lá no capítulo 2 do livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, quando ele fala, o justo viverá por fé. Quando ele fala das abominações e etc., ele fala, mas o justo viverá por fé. Agora, o que é a ideia de fé? Como se entendia a ideia de fé? A palavra hebraica para se lidar com a fé, ou para falar sobre fé, é emuná. Emuná, desculpe, é emuná. Agora, emuná não é uma crença religiosa. A ideia hebraica para fé não é a crença religiosa. A palavra emuná, a palavra emuná, ela significa fidelidade. Veja, fidelidade é viver na fé. Fidelidade. Cumprir na fé. Para os hebreus, a fé era uma confiança plena e uma aplicabilidade também. Não havia titubeios. Então, quando o profeta Abacuque
escreve lá no versículo 4, capítulo 2 do livro de Abacuque, Velho Testamento, escreve: o justo viverá por fé. Ele está justamente trazendo a palavra emuná, que significa confiança exercitada. Confiança exercitada. E essa confiança exercitada é comportamental. Então, para o pensamento hebraico, essa fala de Abacuque, que Paulo aqui traz, o justo viverá por fé, não é contemplação. Não é uma fé contemplativa que muitos trazem nas religiões. A fé que contempla, a fé da contemplação, a fé do choro, é a fé da aplicabilidade. É a fé da aplicabilidade. Então é importante perceber isso. Eu recentemente vi uma entrevista de uma senhora cujo marido havia falecido recentemente, e ela então, eles perguntaram a ela se ela era muito religiosa, então perguntaram se ali ela teria algum questionamento sobre Deus, por que com ela, por que o marido dela, deixando-a com 8 filhos, e à época o marido, e ela assim, quer dizer, como lidar com esses 8 filhos e tudo. E ela disse: em nada mudou a minha relação com Deus, porque Deus é o meu Senhor, é o Senhor da minha vida. Deus deu a vida e Ele não tira a vida. Perdi a convivência. Deus é que sabe melhor do que eu sobre mim mesma. Então, se Ele não me tirou o marido, Ele me confiou exclusivamente a mim 8 filhos. Essa é a demonstração, essa é a ideia de emuná. Para os hebreus, isso é fé. É o comportamento derivado. E muitas vezes para nós a fé é aquela devoção momentânea. Nós reduzimos a fé a uma crença religiosa. E o justo não viverá pela crença, viverá pela fé. E aqui trago uma definição de Emmanuel, que está na questão 354 do livro Consolador. Quando lá se pergunta a definição de fé, Emmanuel diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites da crença religiosa. Veja essa definição de Emmanuel, questão 354 do livro Consolador. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Veja como Emmanuel trouxe justamente a definição de emuná, a forma hebraica de se entender fé, emuná. E é isso que Paulo está dizendo quando ele traz a fala do profeta Abacuque. Quando ele encerra aqui esse tópico dizendo: o justo viverá por fé. Pela demonstração. Aí entendemos então o início da fala de Paulo, quando ele vai lá dizer: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, aqueles romanos praticavam a fé. Aqueles romanos vivenciavam a fé, os cristãos de Roma vivenciavam a fé. Aqueles tinham a ideia clara do pensamento paulino, emuná, a confiança, a certeza e a fidelidade. Fidelidade não é sentimento, fidelidade é atitude. Então, fé pode se trabalhar no mundo dos sentidos, do sentimento. Fidelidade é a aplicação dela. Então, quando se usa a palavra emuná, não é para a crença contemplativa,
é para a fidelidade. Ela significa fidelidade. Ou seja, cumpro aquilo no que creio, naquilo que tem certeza, na certeza em Deus, como diz Emmanuel. Então esses são os versículos que nós estudamos hoje. Do versículo 7 ao versículo, do versículo 8, sim, do versículo 8 ao versículo 16 dessa carta de Paulo aos Romanos. Então foi o nosso segundo encontro. O primeiro estudamos do capítulo 1, do versículo 1, desculpe, ao versículo 7 do capítulo 1, e agora continuamos no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 17. E no próximo estudo, domingo que vem, pela manhã, nós estudaremos a partir do versículo 18. Creio que faremos do 18 ao 27 dessa carta de Paulo aos Romanos. No mais, agradeço a vocês. Aqui perguntou a Tamimi, está gravando? Sim, isso vai ficar na minha página do Instagram e ficará também no meu canal do YouTube. Então eu agradeço a vocês por acompanhar esse estudo dessa quarta-feira, dessa noite de quarta-feira, e já os convido para o próximo domingo, às 9 horas ou 10 horas. Eu vou explicar de novo. Pode ser que seja 9, pode ser que eu faça às 10, por uma questão de adequação da minha agenda. Eu sempre tento fazer às 9, mas há vezes que eu não consigo e faço às 10. Então, domingo pela manhã, ou 9 ou 10 horas, já convido vocês para continuarmos para o nosso terceiro encontro do estudo dessa carta de Paulo. Boa noite, né? Bom resto de quarta, bom resto de semana e até domingo, se Deus quiser. Estaremos na continuação do nosso estudo. Até mais, Deus lhes pague pela cordialidade e pela paciência. Fiquem com Deus.